Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Começando mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui em Vancouver, no Canadá. Nesse canal eu compartilho várias coisas da minha vida, faço vlogs de viagem, vídeos sobre a vida no Canadá. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu sei que desde que começou o ano a gente não teve ainda muitos vídeos aqui no canal, mas aqui do Canadá a gente tá passando pela segunda fase da pandemia e ela tá bem mais séria do que a primeira. Então a recomendação do governo aqui na província que a gente mora, eu moro em Vancouver, então na província de British Columbia, a recomendação é ficar em casa. A gente pode sair para fazer passeios ao ar livre, etc, as lojas estão abertas, mas a recomendação do governo é que a gente fique em casa o máximo possível. Então, enfim, por esse motivo eu não tô saindo de casa, eu tô ficando dentro de casa o tempo todo praticamente, e aí fica um pouco difícil de produzir vídeos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu sei que vocês têm bastante interesse, principalmente quem tá planejando vir morar no Canadá, e também quem não tá, até por curiosidade, que é sobre custo de vida. Eu fiz um vídeo no ano passado e no ano retrasado. Vai fazer 2 anos e meio que a gente tá morando aqui, então eu fiz um vídeo logo que a gente chegou sobre o nosso custo de vida inicial. Fiz um outro também no ano passado, porque algumas coisas mudaram, né? Então os nossos custos aumentaram um pouco. E decidi fazer esse agora, em 2021, atualizado, porque agora a gente tá morando numa casa, antes a gente morava num apartamento, agora a gente tem a parcela do carro, que a gente comprou um carro zero, então a gente tá financiando ele. E aí, por conta disso, os nossos custos são bem diferentes de quando a gente chegou aqui. 2 coisas só que eu queria comentar antes da gente partir pros valores é que, em primeiro lugar, esse é o nosso custo de vida, né? E o nosso custo de vida é de aproximadamente 2 salários mínimos e meio. Então, como somos um casal, basicamente um salário mínimo e um pouquinho a mais para cada um seria aqui o nosso custo de vida, né? O que a gente precisa ter para pagar todas as nossas contas e passar o mês tranquilo. Mas se você é novo aqui no canal, eu e o Thiago, nós trabalhamos para nossa própria empresa, né? Nós somos autônomos, então o nosso salário nunca é a mesma coisa, né? Cada mês é diferente, por isso esse é o nosso custo de vida e não o nosso salário. Da outra vez que eu fiz um vídeo de custo de vida, algumas pessoas perguntaram, tá, mas não sobra nada? E eu não tô falando aqui de salário, né? De quanto a gente ganha, eu estou falando de custo de vida, então são coisas diferentes. E a gente baseou o nosso custo de vida em cima do salário mínimo aqui do Canadá, que é de aproximadamente $2.000 por mês, varia de província para província. Então nós colocamos esses 2 salários mínimos, um para cada um, como uma base, pra gente saber o que a gente precisa ter. A gente precisa trabalhar pelo menos para ter um salário mínimo daqui na conta todos os meses. Então, enfim, eu acho que ficou claro essa parte. Então é por isso que vocês não vão ver aqui nessa lista nenhum valor de lazer, enfim, né, de gastos extras, porque esses gastos a gente define mês a mês. E a segunda coisa que eu queria comentar também é que Vancouver tem essa fama de ser uma cidade muito cara para se viver, mas a única coisa que tem de diferença mesmo aqui em Vancouver são os aluguéis. Os outros custos de vida, assim, né, mercado, gasolina, tudo isso é muito parecido no Canadá inteiro. Então a única conta, né, assim, digamos, que é um pouco maior aqui é o aluguel, mas é condizente também com os aluguéis de Toronto, por exemplo, que são cidades grandes. Então não dá pra comparar os aluguéis de Vancouver, que é uma cidade no Canadá, né, a terceira maior cidade do Canadá, com cidades muito pequenas do interior, porque não faria sentido. É a mesma coisa de comparar, sei lá, os aluguéis de São Paulo com os aluguéis de Itapecerica da Serra. São cidades muito diferentes, então não tem como comparar o aluguel entre elas. E morando aqui em Vancouver, então, a gente tem esse custo de vida de aproximadamente 2 salários mínimos, o que eu acho um valor super justo por tudo que a gente tem aqui, pela qualidade de vida que a gente tem aqui. E também acho ainda mais justo se você pensar que com 2 salários mínimos no Brasil é impossível ter o padrão de vida que a gente tem aqui. Então, enfim, vamos aos valores, que eu sei que é isso que vocês estão interessados.
Vou começar logo então pelo aluguel, que é a nossa maior conta e é a maior conta provavelmente de todo mundo que mora aqui. Hoje a gente mora numa casa, numa townhouse, né, que são essas casas geminadas, é um condomínio aqui de casas que a gente mora. Nós somos os primeiros moradores dessa casa, então ela tava novinha quando a gente se mudou. É uma casa de 3 andares, né, garagem, primeiro e segundo andar, tem 3 quartos, é super espaçosa, tem um jardinzinho na frente, tem uma varanda grande atrás, tem a garagem para 2 carros, então realmente é uma casa super confortável, super moderna, a cozinha é linda. A gente gosta muito de morar aqui. E a gente tá na região de Surrey, que fica na Grande Vancouver, né? Na região metropolitana de Vancouver. Tem várias cidades aqui nessa região, mas a gente tá a mais ou menos 30 minutos, 40 minutos de downtown Vancouver. Então, mesmo estando em outra cidade, a gente ainda tá bem perto de Vancouver, porque é uma região aqui relativamente pequena, né? Toda a região de Vancouver, as cidades aqui ao redor, tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, então não tem nem comparação com São Paulo, por exemplo, que é de onde eu venho. É uma cidade bem menor, então mesmo morando na Grande Vancouver, né, fora de Vancouver, ainda assim a gente tá bem próximo se a gente quiser passear ou pra qualquer coisa que a gente precise. E aqui em Surrey a gente tem de tudo, né, então não falta absolutamente nada aqui, tem todos os mercados, todas as lojas, tem metrô, a gente tem absolutamente acesso a tudo aqui, então é uma região bem legal pra quem quer economizar um pouco, porque comparado com downtown Vancouver, aqui você consegue aluguéis bem mais baratos. Então o aluguel da nossa casa hoje é $2.500. E quando a gente morava em downtown Vancouver, a gente pagava 2.000 em um apartamento de 1 quarto. Então tem bastante diferença aí, como vocês podem ver. Um apartamento de 1 quarto para uma casa de 3 quartos, a gente paga só $500 a mais aqui em Surrey. Próxima conta é energia elétrica, e aqui a nossa conta de energia elétrica ela varia bastante de acordo com a estação do ano, porque o nosso aquecimento é elétrico, então no inverno a gente gasta um pouco mais. Vancouver não é uma cidade muito fria, então a gente não precisa ficar com todos os aquecedores da casa ligados sempre, mesmo no inverno, a gente liga bem pouco. A gente acaba não usando tanto quanto em outras regiões do Canadá. Então no verão a nossa conta ficava entre $60 a $70 e agora no inverno tá vindo entre 100 e 120. Então é mais ou menos esse valor, mas isso varia então de mês para mês. Próxima conta que a gente tem, essa é uma conta nova que a gente não tinha antes, é a parcela do nosso carro. Antes a gente tinha um carro que a gente comprou à vista, né, então a gente não tinha que se preocupar com a parcela. A gente não tinha essa parcela antes e a gente comprou recentemente, então, um carro zero, um Nissan Rogue 2020, 2021? Não lembro qual que é o modelo. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem conferir de como é que foi, porque o nosso financiamento foi negado quando a gente tentou comprar, então teve toda uma treta, mas deu certo depois, e a parcela do carro é de $300 por mês. Próxima conta é o seguro do carro, que é uma das contas que eu mais odeio pagar aqui, porque eu acho extremamente caro. Aqui em British Columbia a gente tem que fazer o seguro pelo ICBC, que é do governo, não tem outra opção, é só essa. E o nosso seguro já chegou a ser quase $300, mas hoje a gente paga 195. Então a cada ano que passa, você vai comprovando, né, que você não teve nenhum acidente, que você é um bom motorista, e aí você vai tendo descontos a cada ano que passa. Então o recém-chegado acaba pagando bem mais caro. Hoje a gente paga 195, mas a minha meta é diminuir muito isso ainda. Próxima conta é o seguro da nossa casa, então mesmo alugando a casa, a gente precisa pagar um seguro aqui, que é obrigatório também quando você é inquilino. A gente fez o nosso seguro por uma empresa que chama BCAA, a gente fez o seguro com eles desde o começo, a gente só foi fazendo upgrade, né, do apartamento para casa. E o valor que a gente paga então hoje nesse seguro é de $50 por mês, e ele cobre tudo, assim, até terremoto. Se tiver algum problema, a gente recebe, se eu não me engano, $30 mil, alguma coisa assim. E aí o proprietário mesmo tem um outro seguro, que daí pra ele é diferente, né? O nosso é o seguro pra inquilino. Próxima conta é o seguro saúde, e aqui em British Columbia a gente não paga seguro saúde. A saúde aqui no Canadá, ela é pública e gratuita pra todos, mas a cada província, né? Cada província tem as suas diferenças aí. Aqui em British Columbia nós já somos residentes permanentes, então a gente tem direito ao sistema de saúde sem pagar nada. Então essa é a nossa melhor conta, porque ela é zero. Próxima conta é o seguro dos nossos cachorros, porque sim, a gente fez um plano de saúde para os nossos cachorros. A gente fez para uma empresa chamada Pet Plan, depois de ter gastado muito dinheiro com veterinário aqui, a gente decidiu fazer, e eles só cobrem emergências. E a gente paga $65 pra Cissa, que é a nossa cachorrinha mais velha, ela tem 7 anos, vai fazer 8. E $35 pro Linquinho, que tem apenas 3 aninhos. Eu vou fazer ainda, né? Eu ainda vou fazer 3 anos, gente. Então a gente tem essa conta de aproximadamente $100 por mês com estes nenéns, com o seguro de saúde deles.
Próxima conta é a conta de internet. Aqui em casa a gente usa Telus, já faz algum tempo que a gente tá usando Telus e a gente gosta bastante do serviço deles. E a gente paga 95 dólares, a gente só tem internet, não tem TV, não tem telefone, nada, só internet, mas é a internet mais rápida que eles tinham disponível. Próxima conta é celular, e a gente também tem os nossos celulares com a Telus. E os nossos 2 planos, então são 2 planos, né, um pra mim e um pro Thiago, mais o meu celular que a gente pegou no plano, então eu pago o meu celular também no plano. Peguei num plano de 2 anos, então ainda falta um ano pra pagar. E tudo isso dá 220 dólares por mês. Próxima conta é o gás, é uma conta que a gente não tinha que pagar no apartamento, mas aqui na casa a gente precisa pagar. E tá vindo aproximadamente 70 dólares por mês, é o valor que vem assim normalmente. Recentemente a gente tem usado o forno todos os dias, a gente tem feito bastante receita no forno, então eu acho que a conta de gás vai vir mais cara nos próximos meses, mas vamos ver. Próxima conta também é dos nossos cachorros, é mais uma conta que a gente, na verdade, é um valor que a gente separa todo mês de 100 dólares, que é pra comprar ração, biscoito, tapetinho higiênico, é qualquer coisa que eles precisem, um brinquedinho, alguma coisa que a gente queira comprar pra eles, às vezes precisa de também algum produtinho, sei lá, algum remédio. Desses 100 a gente gasta 50 só de ração, mais ou menos, que a ração deles, a embalagem grande que dura pros dois o mês inteiro, custa 56, se eu não me engano. Mas a gente tem desconto porque a gente tem o cartãozinho da Pet Shop, então sai mais ou menos isso, e aí fica aí uns 50 dólares extra pra comprar biscoitinho, tapetinho, essas coisas que são mais baratas. E caso tenha banho e tosa no mês, a gente normalmente dá banho neles em casa, mas a Cissa, como ela é uma York, a gente precisa levar pra tosar pelo menos a cada 2 meses, e a tosa dela fica 60 dólares se a gente levar no pet, então nos meses que tem tosa a gente precisa adicionar um pouco mais aí. Próximo gasto é gasolina, e é um valor extremamente variável, né, porque depende do que a gente tá fazendo. Agora que a gente tá nessa segunda fase aí de pandemia, a gente não tá saindo de casa, a gente não tá gastando nada de gasolina, mas eu deixo sempre planejado 2 tanques, né, aproximadamente 2 tanques, que dariam 120 dólares por mês. Então, nesse mês que passou, por exemplo, a gente quase não usou o carro, mas normalmente, principalmente no verão, a gente sai bastante, viaja, e aí, claro que esse valor pode aumentar muito, né, no verão, em épocas que a gente tá saindo bastante, viajando, indo todo final de semana para lago, montanha. Então é um valor que eu coloco só pra gente ter uma base, mas ele pode variar muito. Pode ser 0 e pode ser, sei lá, 500 dólares no mês, dependendo do que a gente for fazer. E por último tem o valor de mercado, então esse é um valor que ele varia muito de mês para mês também, porque tem mês que a gente precisa gastar mais, tem mês que a gente precisa gastar menos. Aqui em casa a gente consome algumas coisas um pouquinho diferentes, porque eu sou vegetariana, então o valor médio assim que a gente gasta de mercado é uns 600 dólares por mês. A gente compra tudo que a gente tem vontade, assim, a gente não passa vontade de nada que a gente queira comer. Então é mais ou menos assim uns 150 dólares por semana que a gente gasta com coisas de mercado, e a gente normalmente não vai semanalmente, mas é mais ou menos isso. A gente normalmente compra 2 vezes no mês, e cada compra dá aproximadamente uns 300 dólares, e nisso também tá incluso produto de higiene pessoal, papel higiênico, essas coisas quando precisa. Então, no total, o nosso custo de vida aqui, ele sai aproximadamente 4.400 dólares por mês. E isso é considerando, então, tudo que a gente, todas as nossas contas, tudo que a gente precisa no mês. E aí, como eu comentei no começo do vídeo, daria aproximadamente 2.000 e pouquinho por pessoa, né, o nosso custo de vida, que é um salário mínimo mais um pouquinho, assim, um pouquinho acima do salário mínimo, porque o salário mínimo, pelo menos aqui em British Columbia, depois dos descontos, ele fica 1.980 e alguma coisa, 2.000 praticamente. Se você tá planejando vir aqui pra Vancouver como estudante, você tá pensando, né, tá preocupado com os custos, não tomem todos os nossos valores aqui como base, né, porque, por exemplo, o nosso aluguel, ele é um pouco mais caro mesmo, porque a gente trabalha em casa, então a gente precisa de espaço, mas a gente não precisaria ter um aluguel mais caro, assim, daria pra pagar bem mais barato aqui em Surrey. Um apartamento, né, de 1, 2 quartos aqui na região que a gente mora, a gente estaria pagando 1.000 dólares a menos, né, mais ou menos uns 1.500, então já é uma economia enorme aí só no aluguel. Só de parcela do carro, seguro e gasolina, a gente também tem um gasto de aproximadamente 600 dólares por mês, então esse também é um valor que você não precisa ter quando você é um recém-chegado, porque aqui em Vancouver a gente tem o SkyTrain, o transporte público funciona muito bem, então não precisa se preocupar, só aí já seria 1.600 a menos que você
você teria de gasto por mês. Se você não tem cachorro também pode tirar aí mais uns $200 aqui da nossa conta. Você já teria aí um custo de vida muito menor, de aproximadamente 2.600, então é bem menos do que a gente paga hoje em dia. Então não precisa ficar assustado caso você esteja fazendo seu planejamento. É super possível morar aqui em Vancouver gastando muito menos do que o que a gente gasta, mas esse é o nosso estilo de vida hoje, 2 anos e meio depois de chegar no Canadá, mais estabilizados e já podendo ter alguns luxos, né, como uma casa maior e um carro novo. Bom, gente, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo, que essas informações tenham sido úteis pra vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Fala tchau, Link. Fala tchau. Cachorro gostoso. Você é perfeito, cachorro.